Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor. Você que está sofrendo, sem paz em sua vida, em seu coração, você que está doente, enfermos, problemáticos, perturbados, dominados pelo poder do vício, comece a partir de agora a colocar o Senhor Jesus Cristo como a esperança para a sua vida, para a vitória na sua casa, no seu lar e na sua família. E dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando, intercedendo a Deus a seu favor e a favor de todos os seus familiares. Divulgue este programa para os seus parentes, para os seus amigos e para os seus vizinhos. No livro aos Gálatas, capítulo 2, versos 16, o apóstolo Paulo escreve: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Neste versículo, o apóstolo Paulo fala sobre justificação. Ele está afirmando que nós somos justificados, declarado justo perante Deus e livre de qualquer acusação de pecado em termos de ter deixado de cumprir a lei de Deus. Aconteceu, como é registrado neste capítulo 2, a partir do versículo 11, que nos diz que, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu,
porque obrigas os gentios a viverem como judeus? A igreja primitiva, ela tinha uma grande batalha entre os judeus da circuncisão e os gentios, ao qual o apóstolo Paulo evangelizou e transmitiu a eles que a mensagem do evangelho, que era a obra que Cristo realizou, a forma, o meio perfeito da justificação do pecador. Então, Paulo nos diz deste versículo 16, direcionado a Pedro e aos demais judeus que passaram a dissimular com ele. O apóstolo Pedro era o apóstolo entre os judeus, mas ele tinha plena consciência de que os ritos da lei de Moisés, inclusive a circuncisão, já não tinha nenhum valor. E é isso que Paulo coloca aqui. Nenhum valor em termos de justificação, em termos de salvação, porque todo pecador é justificado pela fé em Cristo Jesus. Pedro teve a grande experiência quando foi levado por uma manifestação de Deus em uma visão, em que foi levado à casa do gentil Cornélio, e ali teve a grande experiência de que não havia distinção mais em Jesus Cristo de judeus e gentios. Não havia mais nenhuma formalidade da lei para ser praticada, mas tão somente a fé em Jesus Cristo. E foi o próprio Pedro que, no capítulo 15 do livro de Atos, quando houve uma grande conturbação, a respeito de guardar a lei de Moisés, os preceitos da lei, inclusive a circuncisão, que os judeus praticavam e que queriam que os gentios também praticassem. E o apóstolo Paulo foi veemente contra esta posição, porque ele havia recebido do próprio Cristo a revelação de que a lei já estava cumprida. E agora é a graça em Cristo Jesus, é a fé em Cristo Jesus que proporciona a salvação do mais vil dos pecadores. A lei não tem mais nenhum efeito, embora até nos dias de hoje alguns segmentos religiosos ainda professam e praticam rudimentos da lei de Moisés como se fossem judeus, gentios praticando aquilo que era da competência dos judeus. Mas o judeu salvo em Cristo, ele deixa o judaísmo, deixa as práticas da lei de Moisés, porque agora ele foi justificado pela fé em Cristo. A lei, diz Paulo, ela foi impotente para levar alguém à perfeição, à salvação, mas a obra de Cristo foi perfeita, e é por isto que justificado, Paulo declara nesse versículo, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé
em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Precisamos crer na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Precisamos crer que o Senhor Jesus fez uma obra perfeita. Jesus rompeu a parede da separação que havia entre judeus e gentios. Os judeus não entravam na casa de um gentil. Os judeus não comiam na casa de um gentil, porque a lei os separava. Mas Jesus veio e cumpriu toda a lei. E o próprio Cristo, ele declarou: eu não vim abrogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Aqueles que viviam debaixo da lei de Moisés viviam sob um jugo. E Jesus veio realizar uma obra perfeita para remover este jugo. Nos dias de hoje, não há privilégio. Todo pecador, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, seja ele judeu, seja gentil, ou qualquer raça que seja, ele é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. A lei, ela pode ser praticada e continua sendo praticada pelos judeus, que não aceitaram, não receberam a mensagem do Evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo coloca, que declarado justo perante Deus e livre de qualquer acusação de pecado, em termos de ter deixado de cumprir a lei de Deus. Então, muitos judeus entendiam que se deixasse de cumprir a lei de Deus, eles estavam pecando. E é por isso que o apóstolo Pedro foi o apóstolo entre os judeus, porque a igreja de Jerusalém, eles permaneceram na prática da lei de Moisés. Eles permaneceram como cristãos, mas não desvincularam da lei de Moisés. E isto foi o fracasso desta igreja judaica, porque no final do primeiro século ela deixou de existir. O judaísmo a sufocou. Esta ligação entre o judaísmo, a prática da lei de Moisés e a fé em Cristo, não puderam se manter, ao passo que os gentios que foram evangelizados, que não deviam guardar nenhum preceito da lei, mas sim a fé em Cristo. Nestes versículos, o apóstolo Paulo estava ali, aliás, o apóstolo Pedro estava ali em Antioquia. Ele estava participando com os gentios, comendo com os gentios. Mas quando começaram a chegar os judeus da circuncisão, Pedro começou a fazer uma dissimulação, ou seja, ele começou a se afastar dos gentios e levou com ele os demais judeus que ali estavam nesta sua dissimulação. E Paulo enfatiza que até mesmo
Barnabé, o seu companheiro de evangelização, se deixou levar pela sua dissimulação. E é por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção do apóstolo Pedro, declarando que ele não estava procedendo corretamente conforme a verdade do Evangelho. Isto Paulo disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O Evangelho de Cristo não é evangelho de confusão. Nos dias de hoje, muitos estão querendo o Evangelho de Cristo, mas estão também querendo e praticando outras coisas. Há muitos gentios que estão voltados para o judaísmo, para a prática do judaísmo, inclusive assumindo indumentárias, toda sorte de prática dos judeus. Estão criando grupos religiosos, grupos messiânicos, que é incompatível com o Evangelho de Cristo, e muitos que já tiveram a experiência com Cristo, estão deixando a sua fé em Cristo e estão aceitando estas heresias, que é também cumprimento da palavra de Deus para estes últimos dias. Há muitos que querem servir a Deus, querem servir a Cristo, mas não querem abrir mão dos seus deuses, não querem abrir mão da sua tradição religiosa, não querem abrir mão da sua prática religiosa, dizendo: no final tudo vai dar certo, Deus é amor. Mas Deus é justiça também. A palavra de Deus, a obra que Cristo realizou, não é obra em vão. Não foi vão a obra de Cristo. Cristo fez uma obra para a remissão do mais vil dos pecadores. Cristo fez uma obra para salvar, para transformar. É por isto que o evangelista João, no seu evangelho, capítulo 1, versículo 12, ele declara: mas a todos quantos o receberam, quantos receberam a Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus. Então, a salvação começa na transformação para um filho e para uma filha de Deus, mediante a aceitação da obra que Cristo realizou, crendo que o Evangelho de Cristo é a verdade, e se tornam filhos de Deus e discípulos do Senhor Jesus Cristo. Por isto, muitos líderes religiosos estão procedendo como Pedro aqui procedeu. Estão dissimulando a palavra de Deus, estão mercadejando a palavra de Deus, estão mudando as verdades do Evangelho em práticas que não condizem com o Evangelho. Pedro simplesmente não estava assumindo a sua posição daquele que teve a experiência junto dos gentios, sabendo que a lei já não tinha mais nenhuma prática ou efeito no sentido da salvação. Precisamos buscar no Evangelho de Cristo as verdades deste Evangelho para a nossa salvação. A salvação é por fé na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Não se pode viver duas identidades. A identidade do salvo em Cristo é que ele professa o nome de Cristo como Senhor da sua vida
e Salvador da sua alma, e dá testemunho da obra que Cristo fez em sua vida. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Quero orar com você e por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, juntamente com esta vida que me assiste nesta hora, Senhor, que está crendo nesta tua palavra, que está crendo, Senhor Jesus, que tu és o Senhor, que tu és o Salvador, Senhor Jesus, que neste momento se arrepende dos seus pecados, te aceitam como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Toca poderosamente por sobre esta vida aqui agora. Dá, Senhor, a tua bênção por aqueles que são enfermos, problemáticos, perturbados, dominados pelo poder do vício, do alcoolismo, das drogas, ó Deus, do tabagismo. Toca poderosamente nestas vidas agora, para que haja cura, haja saúde, haja libertação de toda sorte de males, toda prendedura, toda escravidão, seja removida das mentes, seja removidos os corpos agora, no nome do Senhor Jesus. Dá, Senhor, a tua bênção por sobre este lar, por sobre essa família, Senhor, que nos assiste nesta hora. Vem de encontro, Senhor, a necessidade de cada membro desta família, de cada coração, e toca com a tua bênção, com a tua paz, por sobre esta casa, por sobre este lar, esta família. No nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém.